Ângela, boa noite. Antes de mais, obrigado por teres aceito este bocadinho, esta conversa em torno dessas questões que nos são tão familiares. Antes de mais, queria que te apresentasses e que falasses um bocadinho de ti. Boa noite, César. Obrigada pelo convite. Eu sou a Ângela Saldanha, sou de Bupilhares, Gaia, e sou professora de artes visuais. Neste momento estou a trabalhar na APECV como coordenadora de um projeto internacional que trabalha a arte comunitária e as margens da sociedade, a importância das artes na sociedade, e estou a tirar um pós-doutoramento na Universidade de Brasília, no Brasil, onde também leciono algumas disciplinas de pós-graduação, e tenho doutoramento em Educação Artística da Universidade do Porto, já fiz algumas pós-doutoramentos em artes também, e estou a finalizar um doutoramento em arte contemporânea na Universidade de Coimbra, e acho que é isto, assim, de forma geral, pelo menos o percurso académico. Sou designer também. Parte inicial, designer de formação, mas com essas formações todas no âmbito da educação artística. Então, passando aqui para a questão relativamente ao papel do contributo das artes na educação das crianças, qual é, na tua visão, quais são os contributos das artes para a educação das crianças, dos jovens e dos adultos? Então, eu acho que as artes, em primeiro lugar, permitem-nos sonhar, permitem-nos criar, permitem-nos projetar, permitem-nos aprender com o erro, que é tão importante, não é? Aprender a chegar a novas situações e que não tem mal errar. Compreender que o erro é importante para a nossa aprendizagem. Eu acho que as artes ensinam-nos muito isto, e em todas as faixas etárias. Também permitem-nos exteriorizar os sentimentos e permitem-nos recriar outros modos de comunicação, outras linguagens, outros símbolos, pensar noutras ferramentas de comunicação, desenvolve a sensibilidade, a capacidade de observar e expressar o que vemos e sentimos, e também desenvolvemos a nossa literacia visual, que é muito, muito importante no mundo de imagens que vivemos no dia de hoje. E com isso também desenvolvemos o nosso pensamento crítico, percebemos e respeitamos as diferenças, aprendemos técnicas artísticas tradicionais ou contemporâneas que nos ajudam a compreender melhor os pensamentos, as culturas e as obras de arte. E desenvolvemos também habilidades motoras, intelectuais, que são muito importantes para o nosso dia-a-dia. E entre outras expressões, não é? Com as artes nós construímos uma percepção do mundo muito diferente e ajuda-nos também a expressar a forma como percepcionamos o mundo. Por isso eu acho que as artes são super importantes para a educação, para tomarmos esta noção de outra forma de ver a vida também, e de aprendermos a viver. Sem dúvida. E partindo dessa linha de pensamento, hoje fala-se muito da sustentabilidade, do futuro sustentável do planeta, e no âmbito da Agenda 2030 foram desenvolvidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco. Eu queria que relativamente aos ODS, quais é que tu consideras serem os ODS mais relevantes e como te parece que as artes podem contribuir para o cumprimento desses ODS? Então, aqueles que me parecem mais relevantes são os que estão relacionados com a pobreza, com a erradicação da pobreza, que acho que é mesmo importante, de uma vez por todas, conseguirmos que todos e todas no mundo possam viver dignamente. E depois a educação inclusiva, a importância de garantirmos o acesso a uma educação inclusiva, de qualidade. E por último, o ODS de adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. E
Qual era a outra pergunta? Já não me recordo. Como é que achas que as artes podem contribuir para o cumprimento desses específicos, então desses 3 ODS específicos? Porque eu acho que com as artes nós conseguimos pensar fora da caixa, não é? E quando começamos a pensar fora da caixa, também começamos a criar novas coisas. E é mais fácil, com essa diversidade de pensamento, nós conseguirmos erradicar também a pobreza, as pessoas também, ao terem uma maior educação, também elas próprias começam a criar formas para sair da pobreza. E depois a outra OCDE que eu falei, de garantir o acesso à educação inclusiva, que todos devem ter acesso a uma educação de qualidade. E as artes, como trabalham a diferença e trabalham a inclusão e de novas formas de ver as realidades, promovem esta educação inclusiva. E falando um bocadinho de futuro, aqui duas questões. Primeiro, qual a tua visão de futuro para as artes no cumprimento dos ODS? Que futuros prevês para as artes? Não só do ponto de vista na educação artística internacional, mas também na educação artística nacional, para o cumprimento desses objetivos. Eu gostaria que as artes estivessem totalmente integradas na educação e que deixasse de haver disciplinas e classes, não é? Se isso fosse possível e que se nós pudéssemos mesmo ter essa visão holística e global do indivíduo, então as artes faziam parte da educação em si, que deixaria de ter essas disciplinas ou classes de disciplinas. E que então essa educação fomentasse a criatividade, o pensamento crítico e a inclusão, e que as escolas fossem realmente lugares de felicidade e de paz e de respeito pelos caminhos de cada um e da aprendizagem de cada um. Por isso, eu acho que as artes estariam aqui incluídas na educação em geral. Sem dúvida. Agora em novembro, salvo erro, novembro de 2021, a Unesco lançou aquele novo, último relatório, não é? Que tem saído cerca de 25 a 25 anos, esta vez acho que demorou mais um ano, 26 anos a sair, que na sua versão, diria, portuguesa, se denomina Reimaginar os nossos futuros juntos, não é? Hoje já apontando não o futuro, mas os futuros, percebendo toda a fluidez, não é? Desta sociedade e estas múltiplas possibilidades. Que destaques é que tu dás ao mais recente relatório da Unesco? O que é que te parece mais relevante nesse relatório face, nomeadamente, aos outros 2 relatórios anteriores? Eu acho que uma coisa que eu achei muito importante ao ler esse relatório foi a importância que eles dão ao redefinir a palavra educação, a redefinir profundamente o que é educar. E eu acho que temos que pensar mesmo muito, de forma planetária, todos os povos, o que é educar e como é que nós devemos educar para o futuro. Porque nós, nos dias de hoje, não estamos nem a educar para o presente, quanto mais para o futuro, não é? Por isso, nós temos mesmo de pensar e de redefinir este conceito. O que é educação? E a forma como nós prevemos o futuro. E depois incluir todos na educação. Não só algumas pessoas que pensam que deve ser educação, mas os povos. Todas as pessoas devem ser integradas e no conceito de educação. O que é que cada um quer para o seu processo e desenvolvimento. E reparar as injustiças do mundo, também fala muito no relatório sobre o transformar o futuro, o reparar as injustiças, a não discriminação, toda a justiça social e respeito pela vida e dignidade humana e diversidade. Eu acho que é muito, realçava muito estes pontos. E a ética do cuidado, da solidariedade, da reciprocidade e construir os futuros pacíficos, justos e sustentáveis para todos. Acho que era isto que eu salientava neste relatório. Um relatório que, acima de tudo, mais do que como os outros, indica realmente algumas regras e algumas ideias. Este, acima de tudo, lança o desafio de todos trabalharem conjuntamente para uma educação planetária, não é? Em que o papel da educação num país com
e num espaço distante dos nossos, hoje em dia é tão importante como a nossa própria educação nacional, não é? Vermos a educação nesta lógica mais transversal e numa lógica muito mais comum e de união. Mesmo para terminar esta curtíssima entrevista, queria que nos contasses uma história que ilustre um bocadinho o contributo da educação artística para a sociedade e nesses, provavelmente, projetos que já viveste pelo mundo fora e esses espaços de formação por onde já passaste. Uma história, não sei, acho que ficaria aqui a conversar contigo sobre muitas histórias e o que é que poderia ser isto dos contributos da educação. Não, eu saliento que a educação artística para a sociedade atual tem contributos muito importantes, principalmente na literacia visual. E principalmente no nosso tipo de sociedade de hoje, que existe muito o culto das imagens, do social media, e que nós temos um importante contributo para dar à sociedade nestes pontos. E eu lembro-me quando eu estava a dar aulas no secundário, dei 10 anos aulas no secundário, nas aulas de desenho das áreas artísticas, e quando nós falávamos das imagens e falávamos do corpo e falávamos da forma de ver o corpo na moda, ou ver o corpo, ou como é que é tratado o corpo, ou como é que nós podemos realçar ou retirar ou utilizar algumas ferramentas de edição de imagem para alterar, acho que isso alterava muito a forma de ver o mundo dos jovens. E eu acho que tem um papel essencial nós realçarmos a literacia visual nas escolas e trabalharmos isto juntamente, porque aí podemos não só fomentar a autoestima, desenvolver a autoestima dos jovens, para eles também compreenderem bem o significado das imagens que são colocadas, não é? E aí trabalhamos também o bullying, trabalhamos diferentes formas que aparecem nas imagens que são muito importantes. Claro que depois podíamos falar da educação artística no mundo e podíamos pensar que contributos é que isto tem, mas também tínhamos de falar como é que é feita essa educação artística no mundo, não é? Porque é muito diferente na Amazónia, uma tribo, como é que trabalha a educação artística e como é que nós trabalhamos, e está bem, estão todas bem, não é? Todas as formas de fazer, que tem um contributo enorme. Ângela, obrigado por este bocadinho. Obrigada. Vai ser seguramente fundamental também para o nosso MOOC Artes na Educação, e até breve. Até breve.